Você já percebeu que existe uma pergunta que quase ninguém consegue responder de verdade? Quem é você? Parece uma pergunta simples, mas tente responder agora, sem dizer seu nome, sem falar sua profissão, sem mencionar sua idade, sem citar quem são seus pais, seu parceiro, seus filhos ou seus amigos. Quem sobra? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Porque desde muito cedo, alguém sempre respondeu essa pergunta por você. Primeiro vieram seus pais, depois a escola, depois os amigos, depois o trabalho, depois as redes sociais. E sem perceber, você passou anos colecionando expectativas que nunca nasceram dentro de você. Você aprendeu quem deveria ser, mas quase nunca teve tempo para descobrir quem realmente era. Existe uma sensação estranha que começa a aparecer quando isso acontece. Ela não faz barulho, não chega de uma vez. Ela vai crescendo em silêncio. Você acorda, cumpre seus compromissos, conversa com as pessoas, sorri quando precisa sorrir, resolve problemas, paga contas, cumpre prazos e, por fora, parece que está tudo funcionando. Mas existe uma parte de você que começa a perguntar baixinho: é só isso? Não porque sua vida seja ruim. Muitas vezes, ela é exatamente a vida que você sonhou. Ou pelo menos, a vida que disseram que deveria ser um sonho. E talvez seja justamente por isso que esse vazio assusta tanto. Porque você olha ao redor e não encontra nenhum motivo lógico para sentir o que está sentindo. Você tem trabalho, tem pessoas que gostam de você. Talvez tenha conquistado coisas que anos atrás pareciam impossíveis. Mesmo assim, alguma coisa continua faltando. E o pior é que você nem consegue explicar o quê. Nós crescemos acreditando que a felicidade era uma linha de chegada. Quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu comprar minha casa, quando eu encontrar a pessoa certa, sempre existe um próximo destino. Só que ninguém nos conta o que acontece quando finalmente chegamos. Porque muitas vezes, depois da conquista, vem o silêncio. E nesse silêncio aparece uma pergunta que tentamos evitar durante anos. Eu realmente escolhi essa vida? Ou apenas fui seguindo o caminho que parecia mais seguro? Talvez isso explique por que tanta gente sente uma tristeza difícil de nomear. Não é exatamente depressão, não é falta de motivação. Também não é preguiça, é uma sensação de desconexão. Como se você estivesse vivendo a própria vida, mas assistindo tudo de muito longe. Como um espectador, como alguém que participa de todas as cenas, mas nunca escreveu o roteiro. Existe uma palavra para isso: alienação. Não apenas do trabalho, mas de si mesmo. Você continua funcionando, mas deixou de se reconhecer. E o curioso é que isso raramente acontece por causa de uma grande tragédia. Quase sempre acontece por causa de pequenas concessões. Você começa agradando para evitar conflitos. Depois aceita coisas que não queria. Faz escolhas porque parecem mais sensatas. Esconde opiniões para não decepcionar ninguém. Aprende a dizer sim quando queria dizer não. E sem perceber, cada pequeno pedaço de autenticidade vai ficando pelo caminho, até que um dia você olha para a sua própria rotina, e sente como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O problema é que ninguém percebe quando isso começa, porque acontece devagar, muito devagar. É como uma fotografia que perde um pouco da cor todos os dias. No primeiro dia, você não nota. No segundo, também não. Mas, anos depois, você encontra aquela fotografia e percebe que ela já não parece a mesma. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Não porque você mudou, mas porque
foi se afastando, pouco a pouco, de quem era. O filósofo Carl Jung dizia que o maior privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Parece uma frase bonita, mas ela esconde uma pergunta desconfortável. Como alguém pode se tornar quem realmente é, se passou a maior parte da vida tentando ser quem esperavam que fosse? Talvez essa seja uma das maiores contradições da vida moderna. Nós aprendemos matemática, aprendemos geografia, aprendemos idiomas, aprendemos a trabalhar, aprendemos a competir, aprendemos a produzir, mas quase ninguém nos ensina a olhar para dentro. Quase ninguém pergunta: o que faz sentido para você? O que realmente importa? Quem você seria se não precisasse impressionar ninguém? E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem ocupadas o tempo inteiro. Porque o silêncio faz perguntas, e algumas perguntas mudam completamente uma vida. Por isso mantemos a televisão ligada, o celular sempre por perto, o fone de ouvido, as notificações, os vídeos, as redes sociais, qualquer coisa, menos ficar alguns minutos sozinho com os próprios pensamentos. Porque no fundo existe o medo de descobrir que passamos anos construindo uma vida inteira, sem nunca conhecer a pessoa que estava vivendo dentro dela. E existe um filósofo que dedicou boa parte da vida tentando entender exatamente por que isso acontece. E a resposta dele pode mudar completamente a maneira como você enxerga a si mesmo. Existe uma ideia de Carl Jung que, quando você entende de verdade, muda completamente a forma como você olha para si mesmo. Ele dizia que todos nós usamos uma persona. A palavra vem do teatro antigo. Os atores colocavam uma máscara no rosto para representar um personagem. A plateia não via quem estava por trás daquela máscara. Via apenas o papel que precisava ser interpretado. Agora pensa por um instante. Será que nós fazemos algo muito diferente? Desde crianças, aprendemos que alguns comportamentos são recompensados. Quando você era obediente, recebia elogios. Quando tirava boas notas, recebia aprovação. Quando era educado, era aceito. Pouco a pouco você foi entendendo uma regra silenciosa. Se eu agir dessa maneira, as pessoas vão gostar de mim. E isso não é necessariamente ruim. Toda sociedade precisa de regras. Nós precisamos aprender a conviver. O problema começa quando essa máscara deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser a única versão de você que existe. Talvez você já tenha vivido isso. Você chega ao trabalho e fala de um jeito, com seus amigos fala de outro, com a família esconde certas opiniões. Nas redes sociais parece ainda outra pessoa. No começo, essas mudanças são pequenas, naturais, mas, com o passar dos anos, a diferença entre quem você mostra e quem você realmente sente que é, começa a aumentar. E chega um momento em que nem você sabe mais onde termina a máscara e onde começa a pessoa. Talvez seja por isso que tanta gente sente um cansaço que o descanso não resolve. Porque não é apenas o corpo que está cansado, é a energia necessária para sustentar personagens diferentes o tempo inteiro. Imagine um ator. Durante 2 horas de espetáculo, ele representa um papel. Quando a peça termina, ele volta para casa. Agora, imagine alguém que nunca sai do palco, que acorda interpretando, trabalha interpretando, ama interpretando, sorri interpretando. Até que um dia, esquece completamente quem era antes do espetáculo começar. Existe uma frase que costuma ser atribuída a Jung. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Muita gente lê essa frase como se fosse uma mensagem motivacional, mas ela é muito mais profunda, porque ela pressupõe uma coisa:
Você ainda não é totalmente quem poderia ser, não porque esteja quebrado, mas porque passou tempo demais tentando corresponder às expectativas dos outros. Pensa na quantidade de decisões que você tomou nos últimos anos. Quantas delas nasceram de um desejo verdadeiro? E quantas nasceram do medo? Medo de decepcionar. Medo de fracassar. Medo de parecer diferente. Medo de ficar sozinho. Às vezes o medo fala tão alto que a gente acredita que é a própria voz. Existe um momento curioso na vida adulta. Quase ninguém percebe quando ele acontece. É quando você para de perguntar, o que eu quero? E começa a perguntar apenas, o que esperam de mim? Essa mudança parece pequena, mas ela muda tudo. Porque aos poucos, sua vida deixa de ser construída por escolhas e passa a ser construída por obrigações. Você não percebe de imediato, mas a leveza desaparece. Tudo começa a parecer pesado, até as conquistas. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. A pessoa alcança aquilo que sempre quis, compra a casa, consegue um bom emprego, é promovida, viaja, conquista estabilidade. Mas, alguns meses depois, a felicidade desaparece, e ela não entende o motivo, porque acreditava que a próxima conquista resolveria tudo. Só que existe um detalhe importante. Nenhuma conquista consegue preencher o espaço deixado pela falta de identidade. Você pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento, ganhar mais dinheiro, viajar pelo mundo inteiro. Mas, se continuar fugindo de si mesmo, vai levar esse vazio junto. O filósofo Viktor Frankl escreveu que o ser humano consegue suportar quase qualquer sofrimento quando encontra um sentido para viver. Repara na palavra sentido, não sucesso, não dinheiro, não reconhecimento, sentido. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para tantas pessoas. Não mais conquistas, mas mais significado. Só que existe um obstáculo. Encontrar significado exige silêncio. E o silêncio assusta, porque quando tudo fica quieto, as perguntas começam a aparecer. Essa vida combina comigo? Ou eu apenas aprendi a sobreviver dentro dela? É por isso que tantas pessoas mantêm a agenda lotada. Não apenas porque tem muito o que fazer, mas porque o movimento constante impede o encontro consigo mesmas. Enquanto estamos ocupados, não precisamos olhar para dentro. E por algum tempo, isso parece funcionar. Até que o corpo começa a falar. A ansiedade aumenta. O sono piora. A irritação aparece. O entusiasmo desaparece. E sem perceber, você começa a procurar soluções para um problema que ainda nem conseguiu identificar. Troca de emprego, troca de cidade, troca de relacionamento, troca de rotina, mas continua carregando a mesma sensação, porque a mudança aconteceu do lado de fora e o vazio continua esperando, pacientemente, do lado de dentro. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, uma pergunta simples e profundamente desconfortável. Talvez você não esteja vivendo a vida errada, talvez esteja vivendo a vida de outra pessoa. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma experiência curiosa que quase todo mundo já viveu. Você termina de passar alguns minutos nas redes sociais, fecha o aplicativo, coloca o celular de lado e, sem que nada de ruim tenha acontecido, você se sente pior, mais vazio, mais atrasado, mais insuficiente. É estranho, porque ninguém te insultou. Ninguém disse que você fracassou, mas de alguma forma, você saiu daquela experiência acreditando que a vida de todo mundo está acontecendo, menos a sua. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração.
nós não nos comparamos mais apenas com as pessoas ao nosso redor. Nós nos comparamos com milhões de versões cuidadosamente editadas da realidade. Todos parecem felizes, todos parecem produtivos, todos parecem apaixonados, todos parecem realizados, todos parecem saber exatamente o que estão fazendo da vida. E, enquanto isso, você ainda está tentando descobrir quem é. Mas existe um detalhe que quase nunca percebemos. As redes sociais não mostram pessoas, mostram personagens. Assim como você, assim como eu, assim como todos nós. Cada foto é escolhida, cada legenda é pensada, cada vídeo passa por edição. Até o silêncio é planejado. Nós consumimos uma realidade filtrada e começamos a julgar nossa vida real por esse padrão impossível. É como assistir ao trailer de um filme e acreditar que conhece toda a história. O filósofo francês Jean Baudrillard dizia que chega um momento em que os símbolos se tornam mais importantes do que a própria realidade. Pensa nisso. Hoje, muitas pessoas se preocupam mais em parecer felizes do que em realmente serem felizes, mais em parecer inteligentes do que em aprender, mais em parecer interessantes do que em viver experiências que realmente transformem suas vidas. A imagem passou a valer mais que a essência. E quando isso acontece, a identidade começa a desaparecer. Talvez seja por isso que tanta gente vive cansada. Não apenas porque trabalha muito, mas porque administra uma versão pública de si mesma o tempo inteiro. Existe a pessoa do Instagram, a pessoa do trabalho, a pessoa da família, a pessoa dos amigos, e existe aquela que aparece quando ninguém está olhando. O problema começa quando essas pessoas já não se parecem umas com as outras. Quanto maior essa distância, maior o desgaste emocional. Você já reparou como é raro encontrar alguém que pareça completamente à vontade consigo mesmo? Não alguém perfeito, mas alguém que não precise provar nada, que consiga ficar em silêncio sem pegar o celular, que consiga dizer "eu não sei", que consiga mudar de ideia sem sentir vergonha, que consiga admitir um erro sem enxergar isso como uma derrota. Essas pessoas parecem leves, e talvez exista uma razão para isto. Elas gastam menos energia sustentando personagens. Existe uma frase atribuída ao filósofo Sócrates que atravessou mais de 2000 anos. Conhece-te a ti mesmo. Durante muito tempo, achei que essa frase fosse um convite à reflexão. Hoje, penso diferente. Ela é um alerta, porque o maior risco da vida não é fracassar. É viver tantos anos no piloto automático que você nunca descubra quem realmente estava dirigindo, né? Nós falamos muito sobre liberdade, mas quase nunca perguntamos uma coisa importante. Livre de quê? Porque às vezes você muda de emprego, mas continua preso. Muda de cidades, continua preso. Entra em outro relacionamento, continua preso. Troca completamente de rotina e continua carregando o mesmo peso. Isso acontece porque existem prisões que não têm paredes. São feitas de expectativas, de medo, de culpa, de comparação e, principalmente, da necessidade constante de aprovação. Pensa em quantas decisões você tomou apenas para evitar decepcionar alguém. Talvez você tenha escolhido uma profissão. Talvez tenha permanecido em um relacionamento. Talvez tenha desistido de um sonho. Talvez tenha aprendido a esconder partes importantes da sua personalidade. Não porque era o que queria, mas porque parecia mais seguro. No início, isso parece proteção. Com o tempo, vira prisão. Existe uma pergunta que pode parecer simples, mas que muda completamente a forma como você olha para a sua vida. Se ninguém pudesse te julgar, o que você faria diferente?
respira por um instante. Não responda rápido. Talvez a primeira resposta seja exatamente aquela que você aprendeu a esconder. Carl Rogers, um dos maiores psicólogos do século XX, dizia que o curioso paradoxo da vida é este: quando eu me aceito como sou, então posso mudar. Parece contraditório, porque fomos ensinados a acreditar que só merecemos mudar depois de nos criticarmos o suficiente. Mas talvez seja justamente o contrário. Talvez seja impossível construir uma vida verdadeira enquanto você continua tentando escapar da pessoa que é. E existe algo ainda mais profundo. Você não perde sua identidade de uma vez. Você perde em pequenas parcelas, toda vez que diz sim, querendo dizer não. Toda vez que esconde uma opinião por medo da rejeição. Toda vez que finge estar bem para não preocupar ninguém. Toda vez que aceita uma vida que já não faz sentido, apenas porque ela parece confortável. Nenhuma dessas escolhas muda sua vida sozinha, mas, somadas durante anos, elas criam uma sensação difícil de explicar. A sensação de estar vivendo sem realmente sentir que está vivo. E talvez seja por isso que tantas pessoas estão procurando respostas no lugar errado. Elas acreditam que precisam encontrar um novo caminho, quando, na verdade, o primeiro passo pode ser muito mais simples: parar, olhar para dentro e lembrar da pessoa que existia antes de aprender a agradar todo mundo. Porque ela ainda está aí, silenciosa, esperando que você volte. Existe uma ideia muito perigosa que aprendemos sem perceber. A ideia de que encontrar a si mesmo é um grande acontecimento. Como se um dia você acordasse, olhasse para o espelho e finalmente dissesse: agora eu sei exatamente quem eu sou. Mas a vida não funciona assim. Ninguém encontra a própria identidade como quem encontra um objeto perdido. Porque você não é uma coisa pronta. Você é alguém que está sendo construído. Todos os dias. Em cada escolha, em cada conversa, em cada coragem, em cada medo. Talvez o maior erro seja imaginar que precisamos descobrir um propósito gigantesco para que a vida faça sentido. Como se existisse uma missão escondida esperando para ser encontrada. E, enquanto ela não aparece, nada parece suficiente. Mas o psiquiatra Viktor Frankl enxergava isso de outra maneira. Depois de sobreviver aos campos de concentração, ele percebeu algo que mudou completamente sua visão sobre a existência. O sentido da vida não é uma resposta pronta, é uma relação. Ele nasce da maneira como você responde ao que a vida coloca diante de você. Em outras palavras, talvez você não precise encontrar o sentido da vida. Talvez precise começar a dar sentido ao próximo passo. Nós costumamos imaginar que grandes transformações acontecem de forma dramática. Um livro que muda tudo, uma viagem, uma palestra, uma decisão radical. Mas, na maioria das vezes, as mudanças que realmente permanecem começam de maneira quase invisível. Começam quando você aprende a prestar atenção, a perceber o que sente, a perceber o que evita, a perceber quando está vivendo apenas para cumprir expectativas, porque ninguém muda aquilo que não consegue enxergar. Existe um exercício simples, mas profundamente desconfortável. Passe um dia inteiro observando seus próprios pensamentos, não tentando mudá-los, apenas observando. Quantas vezes você se critica? Quantas vezes se compara? Quantas vezes imagina o julgamento dos outros antes mesmo de agir? Talvez você descubra que existe uma voz dentro da sua cabeça que fala com você de um jeito que jamais falaria com alguém que ama. E o mais curioso é que você já nem percebe mais essa voz. Ela ficou tão familiar que parece verdade.
O filósofo Epicteto dizia que não somos perturbados pelos acontecimentos, somos perturbados pela forma como interpretamos esses acontecimentos. Pensa nisso. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Uma entende aquilo como fracasso, a outra entende como aprendizado. O acontecimento é o mesmo, o significado é completamente diferente. Talvez grande parte do sofrimento não esteja na vida, mas na narrativa que contamos sobre ela. E aqui existe uma pergunta importante. Quem escreveu essa narrativa? Foi você? Ou alguém escreveu por você? Talvez você tenha aprendido que precisava ser perfeito. Talvez tenha aprendido que demonstrar emoções era sinal de fraqueza. Talvez tenha aprendido que precisava agradar para ser amado. Talvez tenha aprendido que descansar era perda de tempo. Talvez tenha aprendido que errar significava não ser suficiente. Essas histórias se repetiram tantas vezes que deixaram de parecer histórias, viraram identidade. Mas histórias podem ser reescritas, e isso começa de uma forma surpreendentemente simples, com curiosidade, não com julgamento. Curiosidade. Ao invés de perguntar, o que há de errado comigo? Experimente perguntar, por que eu reagi dessa maneira? Ao invés de dizer, eu sempre estrago tudo, pergunte, o que essa reação está tentando proteger? Percebe a diferença? Uma pergunta condena, a outra convida ao entendimento. Carl Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente dirige nossa vida, e nós chamamos isso de destino. Essa frase é poderosa porque revela algo importante. Enquanto você não compreende seus próprios padrões, eles continuam decidindo por você. Você acredita que está escolhendo, mas, muitas vezes, está apenas repetindo medos, repetindo comportamentos, repetindo histórias que começaram muito antes de você entender o mundo. Talvez seja por isso que algumas pessoas mudam completamente de cidade e continuam vivendo os mesmos conflitos, trocam de relacionamento e reencontram os mesmos problemas, mudam de emprego, mas levam consigo a mesma ansiedade, porque o cenário mudou, mas o roteiro permaneceu igual, e nenhum cenário novo consegue transformar uma história. Se o autor continua escrevendo da mesma maneira. Existe uma imagem que gosto muito. Imagine uma floresta. Durante anos, você caminhou sempre pelo mesmo caminho. A trilha ficou larga, fácil de seguir, natural. Agora imagine que decide abrir um caminho diferente. No primeiro dia, é difícil. Existe mato, pedras, galhos. Você sente vontade de voltar para a trilha antiga, porque ela parece mais confortável. Com a mente, acontece exatamente a mesma coisa. Os velhos padrões são as trilhas antigas. Os novos comportamentos parecem estranhos, não porque estejam errados, mas porque ainda não foram percorridos vezes suficientes. É por isso que tantas pessoas desistem de mudar. Elas interpretam o desconforto como sinal de fracasso, quando, muitas vezes, é exatamente o contrário. O desconforto pode ser o sinal de que você finalmente começou a sair do piloto automático, de que está construindo um caminho que nunca existiu antes. E talvez o reencontro consigo mesmo não aconteça no dia em que você encontrar todas as respostas. Talvez ele aconteça no dia em que você parar de fugir das perguntas. Porque é no silêncio dessas perguntas que uma nova versão de você começa lentamente a nascer. Talvez exista uma pergunta mais importante do que todas as outras. Não é qual é o sentido da vida, nem qual é o meu propósito. A pergunta talvez seja muito menor, muito mais simples. Como eu quero viver o dia de hoje? Porque a verdade é que quase toda ansiedade mora muito longe do presente. Ela vive no futuro, no medo do que pode acontecer, ou no passado.
na culpa pelo que já aconteceu. Mas a vida, a única parte da vida que realmente existe, sempre acontece agora. Nós passamos tanto tempo tentando controlar o amanhã, que esquecemos de habitar o hoje. E existe uma ironia nisso. Enquanto você tenta desesperadamente encontrar quem é, a pessoa que você procura continua esperando. Não em algum lugar distante, mas nos pequenos momentos que você deixou de perceber. Na conversa que você viveu com pressa, no café que tomou olhando para uma tela, na caminhada feita pensando apenas na próxima tarefa, na música que terminou, sem que você lembrasse de uma única nota. A vida não desapareceu. Você apenas deixou de estar presente nela. Existe uma história antiga sobre um escultor. Quando perguntaram como ele conseguia criar estátuas tão perfeitas, ele respondeu: a escultura já estava dentro da pedra. Eu apenas retirei tudo aquilo que não era ela. Talvez isso também aconteça com você. Talvez você não precise construir uma nova versão de si mesmo. Talvez precise retirar o medo, as comparações, as expectativas, as máscaras, as vozes que passaram anos dizendo quem você deveria ser, porque aquilo que é verdadeiro em você nunca desapareceu completamente, apenas ficou escondido. Durante muito tempo, você acreditou que precisava correr mais, produzir mais, conquistar mais, ser mais, mas... E se o próximo passo não for acelerar? E se for desacelerar? Não para desistir da vida, mas para finalmente conseguir ouvi-la, porque algumas respostas só aparecem quando o barulho termina. Talvez você esteja esperando uma grande transformação, um momento extraordinário, algo que mude tudo de uma vez. Mas quase nenhuma mudança importante começa assim. Ela começa quando você diz não pela primeira vez, depois de anos dizendo sim para tudo. Quando admite que está cansado, quando pede ajuda, quando escolhe descansar sem sentir culpa, quando deixa de competir com pessoas que nem sabem que você existe, quando aceita que não precisa provar seu valor o tempo inteiro. Esses momentos parecem pequenos, mas são eles que mudam uma vida. Existe uma frase do filósofo Sêneca que continua atravessando os séculos. Ele escreveu: quem corre sem saber para onde vai, nunca chega. Pensa nisso. Talvez o problema nunca tenha sido a velocidade. Talvez tenha sido a direção. Porque não importa quantos objetivos você alcance, se eles pertencem à vida que esperavam de você e não à vida que faz sentido para você. O mundo sempre vai pedir mais produtividade, mais resultados, mais rapidez, mais comparação, mais consumo, mais desempenho. Nunca será suficiente, porque esse jogo foi criado para não terminar. Se você entrar nele acreditando que um dia finalmente vai se sentir completo, vai descobrir que a linha de chegada muda toda vez que você se aproxima, e então passará a vida inteira correndo, sem perceber que ninguém o obrigou a participar dessa corrida. Existe uma coragem sobre a qual quase ninguém fala. Não é a coragem de abrir uma empresa, nem de mudar de cidade, nem de enfrentar um desafio enorme. É uma coragem muito mais silenciosa. A coragem de ser honesto consigo mesmo, de olhar para a própria vida e perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Essa pergunta pode assustar, porque às vezes a resposta exige mudanças, mas existe algo muito mais assustador: chegar ao fim da vida e perceber que você passou décadas vivendo uma história escrita por outras pessoas. Se hoje você sente que está perdido, talvez isso não seja um sinal de fracasso. Talvez seja um convite, porque ninguém procura um caminho novo, enquanto acredita que ainda está no caminho certo. Às vezes, sentir-se perdido é o primeiro sinal
de que você finalmente começou a acordar. Então, quando este vídeo terminar, eu não quero que você saia daqui com mais uma lista de conselhos. Eu quero deixar apenas um convite. Hoje, em algum momento do seu dia, desligue a música. Afaste o celular por alguns minutos. Sente-se em silêncio. E faça a si mesmo uma única pergunta. Qual foi a última vez em que eu me senti verdadeiramente eu? Não responda rápido. Deixe a pergunta permanecer, porque algumas respostas não chegam em segundos. Elas chegam quando damos espaço para que apareçam. E talvez, só talvez, o caminho de volta para quem você realmente é não comece encontrando uma resposta, mas tendo coragem de permanecer tempo suficiente diante da pergunta: obrigado por ficar comigo até aqui. Se esta reflexão encontrou você no momento certo, talvez ela também possa encontrar outra pessoa que esteja precisando respirar um pouco em meio ao barulho. E lembre-se de uma última coisa: você não precisa descobrir toda a sua vida hoje. Basta dar o próximo passo com consciência. Porque, às vezes, é exatamente um passo tranquilo que muda a direção de uma vida inteira. Até o próximo descanso mental.